Olá, meus amigos! Estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos, em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro e no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos falar sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou espíritos simpáticos. E dentro desse âmbito, a gente continua nas perguntas, né? Pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos? Ou espíritos protetores? Então, será que eles são os mesmos? Aí, os espíritos respondem: há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, a Kardec coloca o seguinte: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. Aí eu vou colocar aqui em relevo aqui para vocês. E tem espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos e mau gênio, né? O mau gênio é o último do qual ele fala, tá bem? Então, o que são o que é o espírito protetor? Espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Se você falar espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, você vai estar falando do mesmo espírito. É o espírito que tem por missão acompanhar o homem na vida, acompanhar e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, ok? Então, espírito protetor, ou anjo da guarda, ou bom gênio, ele nos acompanha e nos ajuda ao nosso progresso e tem que ser sempre de natureza superior à nossa, ok? Espíritos familiares, quem são esses? Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis. Então, eles nos são úteis, tá bem? A utilidade, dentro dos limites do poder, dentro do que é possível para eles. Quase sempre muito restrito, desculpe, esse poder de que dispõem. São bons, são espíritos bons, porém, muitas vezes, pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, eles se ocupam, né? A atenção deles é na nossa vida íntima, nos detalhes da nossa vida íntima. E eles só podem atuar, só podem fazer alguma coisa tendo a ordem ou a permissão desses espíritos que a gente falou anteriormente. Tá vendo? Tá bem? Espíritos simpáticos. O que são esses espíritos? São os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, é mais comum, a duração das suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, dependendo da circunstância que a gente tiver, vamos ter espíritos que estão atraídos pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, tá? Pela nossa vibração. Então, eles estarão conosco dependendo do que a gente estiver fazendo, ok? O mau gênio é um espírito imperfeito ou um espírito perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, do bom caminho. Ele trabalha, né? Porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. Então, Deus não manda ele para a gente, é ele que vai até nós. A tenacidade da sua ação, né? A obsessão, a vontade de fazer as coisas, está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, então por parte de nós mesmos, que goza sempre da liberdade, do livre-arbítrio, de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, podemos
ficar atentos aos nossos pensamentos e a gente escolhe não ouvi-los, não ouvir essas influências, né? Cerrando os nossos ouvidos do nosso próprio espírito, tá bem? Então, essa é a diferença entre esses 4 espíritos aqui, né? Espírito protetor, espíritos familiares, espíritos simpáticos e mau gênio. Perdão. Pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? O que a gente pode pensar desses? E aí os espíritos respondem. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. É aparentemente, tá? Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Então, as pessoas, né, os seres encarnados que se ligam a nós, por exemplo, para nos levar para o mau caminho, né, para nos levar para a perdição, ou pessoas também que se ligam a nós para nos guiar pelo bom caminho, né, nos levar para a salvação, são espíritos que estão sendo dirigidos ou estão sendo influenciados por outros espíritos. Se ela falar, se a pessoa levar você para o mau caminho, para a perdição, elas estão sendo subjugadas, elas estão sendo manipuladas também por maus espíritos, ok? Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Isso é uma prova para a gente, ok? Isso é uma prova que nós mesmos escolhemos e Deus nos permite para que a gente progrida, para o nosso progresso. Pergunta 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios, né? Um espírito é bom e o outro espírito é mau. Esses dois nossos, que estão ligados a nós, poderiam eles encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? E aí os espíritos respondem: isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos, ok? Porque aí esses espíritos que são simpáticos, né, que se conectam com eles, vão estar sofrendo a influência deles, ok? Pergunta 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Perdão. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças, ok? Esses espíritos não são dignos de crédito. Nenhum espírito vai proteger uma raça, tá bem? Por questões de orgulho, ainda mais. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo, porque essa é uma forma da gente saber se o nosso trabalho está sendo útil para você, se está sendo bom. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque a sua dúvida nos comentários, pois a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Perdão. Nosso canal no YouTube, a gente tem um sininho que você pode apertar o sininho para receber as notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Sendo assim, eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.